A advogada Josiane Monteiro, responsável pela defesa das famílias das vítimas dos 4 homicídios registrados em Caraíma, utilizou as redes sociais para se manifestar a respeito da nota divulgada no dia 10 de dezembro pelo delegado-chefe da 7ª Divisão Policial de Umuarama, Dr. Gabriel Menezes. Com relação à nota, essa nota ela foi destinada à imprensa por volta do meio-dia ali do último dia 10 de dezembro, e somente próximo ali das 16 horas é que o delegado de polícia lá da cidade de Caraíma anexou alguns laudos nos autos de inquérito policial, ou seja, no momento em que aquela cronologia de fatos lá e afirmações do delegado de polícia de Umuarama foram disponibilizados nos grupos de WhatsApp, a imprensa, nada daquilo constava no inquérito policial. Segundo o excelentíssimo delegado de polícia, em sua nota, os fatos ali narrados, eles estão baseados num conjunto de diligências realizadas pela Polícia Civil e são resultado ali dos laudos periciais elaborados pela Polícia Científica aqui do estado do Paraná. E para provar a alegação, o delegado de polícia de Umuarama, ele disponibiliza à imprensa vários áudios de conversa entre as vítimas Diego e Alencar. Quanto às tratativas do Alencar com o Diego, segundo o que sabemos, não há qualquer tipo de informação, sejam elas relatadas por pessoas ou coletadas em extração de dados telemáticos, que demonstrem que o Diego havia repassado a Rafael ou ao Robisley sobre serem as pessoas cobradas, envolvidas com algum tipo de ato ilícito ou integrantes de uma organização criminosa. Vale ressaltar que os áudios que foram disponibilizados pelo delegado de polícia lá de Umuarama, eles permanecem até hoje em sigilo. Não estão no processo, nenhum laudo sobre as extrações telemáticas até essa data pode ser acessado. E o mais intrigante que, ao mesmo tempo que o delegado pediu as extrações dos dados telemáticos das 4 vítimas, ele também pediu dos investigados. Mas até a data de hoje não houve nenhuma divulgação com relação a áudios, estação rádio base ou até mesmo com relação à quebra de sigilo bancário dos investigados de matar as 4 vítimas. Segundo o delegado, essa conclusão é possível porque os disparos foram realizados quando as vítimas ainda estavam dentro da Fiat Toro. Afirma ainda que há imagens de câmeras que mostram um veículo Fiat Toro seguindo em direção ao local da cova, logo após a execução, que além das imagens, a polícia tem várias denúncias anônimas que corroboram aí para esse entendimento. Informa ainda que, com relação à autoria dos crimes, ainda segue em investigação e não serão objeto de divulgação no presente momento apenas após a conclusão dos trabalhos. Mas por quê? Se eles sabem de tudo, sabem como foi, sabem onde foi, tem imagens da Fiat Toro sendo levada até o local que foi enterrada, dos corpos sendo levados até o local do enterro, então já sabe qual a máquina retroescavadeira que ajudou, já sabem quais os veículos e pessoas que foram junto, né? Porque nós sabemos que a pessoa que enterrou a Fiat Toro e os corpos não estavam sozinhas. Então, se eles sabem de tudo, por que eles não divulgam os outros nomes? Por que não há divulgação de nomes, novos mandados de prisão? Pergunto, se eles sabiam desde o início sobre a atuação desses agentes públicos, né, suspeitavam desses agentes policiais, somente 4 meses depois é que esses policiais foram afastados. 4 meses depois, quando a gente já não tinha mais local de crime idôneo, já não tínhamos mais as provas com relação ao crime, né? A maioria das provas já tinham desaparecido. Concluiu-se pela busca e apreensão desses policiais, mas nós já sabíamos desde o começo, nós já tínhamos os nomes. A população de Caraíma, a população de toda a região, quando nos informaram, elas informavam com os nomes.
Os nomes foram repassados para a autoridade policial. As famílias das vítimas reforçam que seguem em busca de justiça e anseiam pela prisão dos envolvidos, acreditando que a responsabilização dos autores é fundamental para a reparação moral e para a segurança da população. Enquanto isso, a população acompanha com atenção os desdobramentos do caso, considerado um dos episódios mais graves registrados recentemente no estado do Pará. O caso dos cobradores de Icaraíma. A advogada das vítimas revela os detalhes sombrios do crime. O caso dos cobradores de Icaraíma continua ecoando como uma ferida aberta que se recusa a cicatrizar. O que inicialmente foi apresentado como uma simples ocorrência policial, com o passar do tempo se transformou em um dos episódios mais obscuros e controversos da região. Agora, novas revelações feitas pela advogada que representa as famílias das vítimas reacendem a indignação e levantam perguntas que até hoje seguem sem respostas. Desde o início, algo não se encaixava. 4 homens, trabalhadores, cobradores conhecidos na cidade, desapareceram e, pouco tempo depois, foram encontrados mortos. A versão oficial divulgada à população tentou encerrar o caso de forma rápida, quase mecânica. Mas para as famílias, o silêncio imposto nunca foi suficiente. A dor não vinha apenas da perda, mas da sensação de que a verdade estava sendo empurrada para debaixo do tapete. A advogada das vítimas, que acompanha o caso desde os primeiros dias, afirma que o crime está cercado por contradições graves. Segundo ela, os relatos apresentados oficialmente não conversam com as provas que constam nos autos. Há lacunas no tempo, falhas em registros, ausência de perícias fundamentais e uma pressa incomum em dar o caso como solucionado. Um dos pontos mais perturbadores revelados é a forma como as vítimas foram tratadas ainda em vida. De acordo com a defesa das famílias, os cobradores teriam sido submetidos a situações de extrema violência antes da morte. Marcas nos corpos, sinais incompatíveis com a versão inicial e detalhes omitidos nos primeiros laudos levantam a suspeita de que houve muito mais do que um simples confronto ou execução isolada. A advogada também chama a atenção para o comportamento das autoridades durante a investigação. Testemunhas importantes não teriam sido ouvidas no momento certo. Algumas sequer foram chamadas a depor. Outras, segundo relatos, teriam demonstrado medo, receio de falar, como se soubessem que suas palavras poderiam trazer consequências. Esse clima de tensão e silêncio forçado só aumenta a desconfiança das famílias. Outro detalhe sombrio envolve a cronologia do crime. Horários que não batem, deslocamentos mal explicados e registros que aparecem incompletos ou divergentes. Para a defesa, isso pode indicar manipulação ou, no mínimo, negligência grave. Não estamos falando de erros simples, afirma a advogada. Estamos falando de falhas que comprometem toda a investigação. As famílias dos cobradores vivem um luto que se mistura com revolta. Mães, esposas, filhos e irmãos seguem tentando entender por que seus entes queridos morreram e, principalmente, por que parece haver tanto esforço para impedir que a verdade venha à tona. A advogada relata ainda que houve resistência em fornecer documentos à defesa. Solicitações formais teriam sido ignoradas ou respondidas de forma parcial. Em um Estado democrático de direito, esse tipo de obstáculo é extremamente grave, pois compromete o direito à ampla defesa e à transparência do processo. O caso dos cobradores de Icaraíma deixou de ser apenas uma investigação criminal. Tornou-se um símbolo de algo maior, a sensação de abandono das famílias e o medo de que crimes graves possam ser tratados com descaso quando envolvem pessoas simples, trabalhadores, cidadãos comuns. As revelações feitas pela defesa apontam para um cenário preocupante, onde a verdade parece ameaçar interesses que ninguém ousa nomear em voz alta. Não se trata de acusar sem provas, mas de exigir que todas as provas sejam analisadas com seriedade, independência e respeito às vítimas.
A advogada reforça que a luta não é por vingança, mas por justiça. Justiça verdadeira, aquela que não escolhe lado, que não se curva à pressão e que não transforma vítimas em números frios de um relatório. Para as famílias, saber exatamente o que aconteceu é o mínimo que o Estado pode oferecer. Enquanto isso, a sociedade assiste, e o silêncio coletivo também pesa. Casos como esse só avançam quando há pressão, quando há luz sobre aquilo que muitos preferem manter na sombra. A história dos cobradores de Icaraíma não pode ser esquecida, nem resumida a uma versão conveniente. Cada detalhe revelado pela advogada das vítimas serve como um alerta. Quando perguntas não são respondidas, quando provas são ignoradas e quando famílias são deixadas sem explicações, não há justiça plena. Há apenas um vazio que se transforma em indignação. O que aconteceu com os cobradores de Icaraíma ainda precisa ser esclarecido por completo. E até que isso aconteça, a cobrança continuará. Não apenas das famílias, mas de todos que acreditam que a vida de trabalhadores humildes tem valor, que a verdade não pode ser enterrada e que a justiça não pode falhar. Esse caso não é apenas sobre o passado, é sobre o presente e o futuro, sobre que tipo de sociedade estamos construindo e até onde estamos dispostos a ir para garantir que crimes não fiquem impunes e que nenhuma morte seja tratada como algo menor. A pergunta que permanece é simples, mas poderosa. Quem vai responder por isso? E enquanto essa resposta não vem, o caso dos cobradores de Icaraíma seguirá sendo um grito por justiça que se recusa a ser silenciado. Não sei se eu cheguei a passar aí para você. Os amigos cobradores chegaram na cidade de Icaraíma, no interior do Paraná, no dia 4 de agosto de 2025. A última vez em que foram vistos foi no dia seguinte, 5 de agosto. Eles estavam juntos com Alencar em uma padaria da cidade, de onde partiram para encontrar Antônio e Paulo Ricardo Buscariolo, pai e filho. Ainda pela manhã, antes de sair para a cobrança, Diego Henrique mandou uma mensagem para a esposa, falando sobre o primeiro contato que haviam feito com os Buscariolo, e revelou que eles estavam armados, se referindo a Antônio Buscariolo. O cara tá fazendo umas propostas, querendo passar uma casa, querendo passar ou dar o sítio, ele pagar a diferença, só que ele não tem diferença, ele quer ver a casa, talvez ele compensa dar a diferença da casa, esperar uns dias e dar a diferença da casa. Aí tem que ver como que vai fazer nossa parte, né? O cara tava até com um revólver no bolso, achou, o velho anda armado aqui. O laudo da perícia apontou que os 4 homens foram vítimas de uma emboscada e mortos a tiros assim que chegaram na propriedade da família Buscariolo, motivo da dívida, por volta das 12h30 do dia 5 de agosto. O início dos tiros teria sido quando eles ainda estavam dentro do veículo. Ao que tudo indica, essas vítimas foram alvejadas chegando, com o veículo em deslocamento, já foram alvejadas por disparo de arma de fogo. Há diversos calibres que foram utilizados na execução desse crime. Ao menos 5 armas de calibres diferentes foram usadas na chacina. Os tiros na lataria da picape indicaram que eles foram efetuados pela frente, por trás e do lado esquerdo. Há 3 linhas de tiro que se formaram, já que os disparos de arma de fogo foram realizados de 3 pontos distintos, que aponta para o envolvimento de várias pessoas na execução desse crime, reforçando aquela linha de investigação de que essas vítimas elas foram emboscadas ali naquele local. Tudo foi previamente preparado para atraí-las e, na sequência, executá-las. Ainda, segundo a polícia, não houve sequestro, mantendo as vítimas em cativeiro e nem tortura. Os homens morreram quando foram baleados e, logo em seguida, enterrados na cova. A ocultação da picape foi realizada na sequência, em um bunker usado pelo contrabando.
Sobre a conservação de alguns dos corpos, isso teria acontecido por conta das condições do solo, disse a perícia. A conservação dos corpos ela é compatível, a princípio, com o local que eles estavam, né? A necropsia apontou que esses corpos estavam num estado de saponificação, né? É um tipo de preservação natural do cadáver decorrente do solo ali, do ambiente que ele foi enterrado. Ainda há perícias a serem concluídas nesse sentido, mas até o momento é possível apontar nesse sentido. Já sobre a autoria do crime, mesmo 120 dias depois, os únicos procurados seguem sendo pai e filho, Antônio e Paulo Ricardo Buscariolo. Agora eu vou pedir aqui para a direção colocar aqui na tela uma imagem que a Polícia Civil divulgou de um mapa com os locais de tudo em Icaraíma. Emboscada, Fiat Toro e os corpos. Olha só, aqui é a propriedade, essa que você está vendo aí embaixo, é a propriedade que as vítimas foram até lá traídas para uma emboscada. Foram até lá, foram atraídos e lá, segundo a polícia, eles já foram, metralhados dentro do carro, inclusive com fuzil. Isso era 12h30, mais ou menos, quando aconteceu. 12h30. A 1h15, 45 minutos depois, a Fiat Toro já estava enterrada e os corpos também.